Bíblia, os evangelhos são marcados por muitas histórias emblemáticas. Histórias que foram colocadas ali intencionalmente, propositalmente, direcionadas pelo Espírito Santo. Um dia o apóstolo João disse que seria impossível descrever tudo que Jesus fez, que não haveria livro nesse mundo que caberia. Jesus era alguém de grandes feitos. Jesus fez milagres incontáveis, transformações incontáveis. Tinha mais seguidores do que a matemática pode calcular. Jesus influenciou a sua época, e até aqueles que discordam do fato de Jesus ser Deus são obrigados a reconhecer a sua liderança e a sua influência. Isso é tão fato, mais fato que a gravidade, que nós medimos o calendário antes e depois de Jesus, pelo menos assim no Ocidente. E um Deus tão grande, de feitos tão poderosos, se preocupou em colocar essa passagem de Maria, que estava ali junto com a sua irmã Marta. E a sua irmã Marta, em um momento de nervoso, vai reclamar ao mestre dizendo: olha, eu estou aqui, o senhor acha certo eu ficar limpando a casa enquanto ela fica aí aos teus pés? E Jesus vai dizer: olha, ela escolheu a melhor parte. Sempre haverão coisas para fazer, sempre haverá uma casa para arrumar, sempre haverá uma louça para lavar, amém? Mas a verdade é que a nossa vida é feita de prioridades. Você sempre tem tempo para aquilo que você prioriza. E é isso que Jesus estava dizendo. Ela tem prioridades. E ela fez a melhor escolha. Ela me escolheu. E a partir daqui, tudo que ela precisa será provisionado por mim. Quando nós priorizamos Jesus, então Jesus se responsabiliza pelas consequências dessa prioridade. Nós vamos orar e agradecer a Deus. Afinal de contas, esse é o dia que o Senhor fez. Esse é o dia que o Senhor Jesus fez para nós. E ele é importante justamente por isso, porque é mais um dia que Jesus fez e nós podemos aproveitá-lo, desfrutar dele. Nós tivemos mais um dia vivo. Talvez não seja o dia mais fácil de todos. Talvez pode ter sido até um dia muito difícil. Mas a verdade é que nós o vencemos. Pelo poder do nome de Jesus nós vencemos mais uma vez. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, Pai, nós queremos celebrar o Teu nome, bendizer o Senhor, adorar ao Senhor, ó Deus, e dizer que não há outro além de Ti. Aproveitar esse momento, como nós sempre fazemos, ó Pai, para bendizer o Senhor, que é digno de honra, glória e todo louvor. Aproveitar para erguer aqui um altar, ó Deus, de memória, em que nós celebramos a Tua vida em nós e, Deus, ratificamos que nós dependemos do Senhor. Pedimos que a Tua presença não se aparte de nós e que a Tua vida flua dentro de nós, que nós possamos ser pessoas direcionadas, controladas, motivadas, inspiradas pelo Teu Santo Espírito, hoje e sempre, amém e amém. Bendito seja o nome de Jesus, amém? Obrigado, gente. Boa noite, graça e paz. Boa noite, graça e paz. Vamos direto ao que importa. Nós estamos em uma jornada extremamente relevante, e eu achei muito interessante as consequências do que foi dito no domingo, e o feedback, o retorno das pessoas. E nós vemos que a igreja brasileira, na verdade, do modo geral, os evangélicos do mundo, eles vivem em uma espécie de dualismo, que na verdade é um pensamento filosófico e não teológico. Nós sempre estamos divididos em duas ideias: ou nós somos ruins demais a ponto de Deus não ser capaz de nos salvar, ou nós somos bons demais a ponto de não fazer diferença a atuação de Deus. A verdade é que para tudo no Evangelho existe um ponto de equilíbrio. Nós somos ruins de fato, pecadores, mas o Senhor é bom para conosco e nos salvou através da sua graça. Nós podemos fazer coisas boas, mas não há nada bom em nós que não seja produzido pelo Espírito. E aonde é o nosso ponto de equilíbrio? Nós estamos todos os dias tentando, nos esforçando para viver uma vida para a glória de Deus. E quando nós não conseguimos, nós nos arrependemos, confessamos nossos pecados e seguimos em frente. Amém? Por que eu estou dizendo isso? Porque no domingo eu falei a respeito da língua e várias pessoas me procuraram. Falaram: a gente está condenado mesmo, é uma desgraça. Eu falei: calma. As coisas não são assim. Eu não me lembro de ter dito isso, pelo menos. Então, para que não reste dúvida, eu vou reforçar o que eu disse no domingo.
É óbvio que hoje eu farei uma passagem um pouco mais objetiva, porque o tempo urge. Vocês nem sabem, os mais novos, que é urge, né? Isso não usa mais. Nós leremos a carta de Tiago e seguiremos falando desse assunto, dessa carta tão importante. Diz o seguinte no capítulo 3, no verso 1: Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor. É verdade que todos nós cometemos muitos erros. Quantos de nós? Não. Quantos de nós? Quantos erros? Alguns de nós? Alguém escapa disso? Alguém está excluído, fora disso? São poucos erros. Olha, talvez a maior prova desse texto sejamos eu e você. E a nossa vida. Eu estava conversando com uma irmã aqui. Bom, eu posso falar, a Daisy, né? Antes ela disse que comprou uma bolsa, veio errado. E ela sentiu que cometeu um erro, porque na hora de trocar, no e-commerce é muito difícil. Nós cometemos erros, amém? Alguns nós nos arrependemos menos, porque é uma troca. Outros nós nos arrependemos profundamente. Mas a verdade é que todos nós estamos cometendo erros todos os dias. Se pudéssemos controlar a língua, seríamos perfeitos. E perfeitos aqui quer dizer maduros. A palavra traduzida é maduros. A pessoa que consegue controlar a sua língua é uma pessoa adulta, madura. Quem faz birra, fala o que quer, quando quer, na hora que quer, é criança. Tem gente que fala, eu sofro de sincericídio. Na verdade, pode ser que você sofra de falta de educação. Capaz de nos controlar em todos os outros sentidos. Se nós controlamos a língua, logo nós controlamos qualquer coisa. Por exemplo, se colocamos um freio na boca do cavalo, podemos conduzi-lo para onde quisermos. Observe também que um pequeno leme faz um grande navio se voltar para onde o piloto deseja, mesmo com ventos fortes. Assim também, a língua é algo pequeno que profere discursos grandiosos. Veja como uma simples fagulha é capaz de incendiar uma grande floresta. Quem sabe a história aqui de Hitler? Estou dizendo que já ouviu falar, quem sabe da história dele. Você não pensa que a Alemanha, naquela época, era cheia de gente idiota. Era cheia de mentes pensantes. Todos eles extremamente intelectuais. Era um dos berços da intelectualidade do mundo. E um homem, que sequer era alemão, ele era austríaco, com um discurso inflamado, convenceu um país a ir à ruína. Ele destruiu um país, que nem era o país dele, com um discurso. A Bíblia está dizendo que existem discursos que são grandiosos. No entanto, eles podem ser como uma fagulha. Uma simples fagulha é capaz de incendiar uma grande floresta. E entre todas as partes do corpo, a língua é chamada de fogo. É uma chama de fogo. É um mundo de maldade que corrompe todo o corpo. Ateia fogo em uma vida inteira, pois o próprio inferno... O ser humano consegue domar toda espécie de animal. Domar uma ave não é fácil. Não me parece fácil, pelo menos. Réptil, mas domar um peixe... Para você perceber, o que o Tiago estava falando, não tinha show de golfinhos naquela época, né? Não tinha os parques, né? Ele estava dizendo o seguinte, naquela época ele percebia que o homem exercia influência sobre os peixes. Uma coisa muito difícil. No entanto, a língua dele não podia ser domada. Ela é incontrolável e perversa, cheia de veneno mortífero. Mas ninguém consegue domar a língua. Ela é incontrolável e perversa e cheia de veneno mortífero. Às vezes louva o Senhor e Pai, às vezes amaldiçoa aqueles que Deus criou à sua imagem. E assim, bênção e maldição saem da mesma boca. Meus irmãos, isto... Acaso uma mesma fonte pode jorrar água doce e amarga? Pode a figueira produzir azeitonas ou produzir figos? Da mesma forma, não se pode tirar água doce de uma fonte salgada. Bem? Pode se sentar. Nós falamos de alguns temas aqui, e eu vou seguir muito rápido por eles. Em Tiago capítulo 1, nós falamos a respeito de suportar as provações, porque elas nos habilitam para lutas maiores. O Senhor é quem manda as provações, a fim de nos capacitar, nos habilitar para desafios maiores. É Deus que forja o nosso caráter, para que nós sejamos capazes de vencer desafios maiores. Quem aqui é casado? Você vai percebendo ao longo dos anos que você vai sendo moldado, forjado, e aquelas pequenas desavenças já não fazem mais sentido, e você é capaz de superá-las.
E na medida em que desafios maiores vão aparecendo, a sua capacidade de suportar esses desafios é ainda maior. Quem aqui já terminou a escola? Esses dias eu estava falando com o Natanael, ele disse, no 4º ano as provas são difíceis. Eu me lembro no 2º ano, era só acertar o nome. Enfim, existem fases da nossa vida que é só acertar o nome, mas na medida em que nós vamos crescendo, as provas vão aumentando, e elas têm um intuito, elas têm uma finalidade didática, elas são pedagógicas. É por isso que o ensino na escola, nós chamamos de pedagogia, é um processo, é um modo de capacitar pessoas, de aprendizagem, amém? As tentações, no entanto, são resultado da influência maligna, repita, ação do capeta. Isso, a ação do capeta. Esses dias eu vi um podcast e perguntaram para um papiloscopista, alguém que trabalha com a questão dos mortos na polícia. Falou, o que te fez acreditar em Jesus? Ele disse, é simples, se você trabalhar no que eu trabalho 30 anos, você vai descobrir que o diabo existe. Logo, se o diabo existe, Deus existe. Ele falou, eu acreditei primeiro que o diabo existe. Eu vi toda a maldade, toda a sorte de ruindade, e eu percebi, não é possível que as pessoas façam isso, induzidas apenas pelo seu coração. Elas precisam estar dominadas por uma força maligna. Existem coisas que são apavorantes, que são escabrosas, que são inconcebíveis para a mente humana, e elas são influenciadas pelo diabo, e as tentações são uma junção das tentações, das influências do diabo e do nosso desejo exacerbado. Aí nós entramos no capítulo, isso é no capítulo 1, aí no capítulo 2 nós falamos a respeito da ira, que não convém aos cristãos, que nós falamos da ira explosiva e implosiva, e eu acho que já ficou na mente de todo mundo isso, amém? Quem aqui é explosivo? Esse é o meu desafio pessoal, irmãos, quem me conhece há muitos anos sabe. Já viu o filme do Vingadores, do Hulk? Ela chega para o Hulk e fala, acho que essa é a hora de você ficar nervoso. Aí o Hulk responde, esse é meu segredo. Eu estou sempre nervoso. Essa é a minha luta. Não parece, né, às vezes, mas eu sou bem nervoso. Eu estou lutando. Até agora está dando tudo certo. Mas existem pessoas que são implosivas, que guardam mágoa, rancor, e que isso as destrói o ambiente, destrói a família, destrói tudo que elas conquistaram, porque isso não provém de Deus, é influência do maligno, e fruto de um desejo exacerbado. Aquela pessoa se acha tão no direito de exigir, que qualquer coisa que saia do seu plano, qualquer coisa que alguém faça que a afete, é suficiente para ela guardar rancor, mágoa, desgosto, e pegar um ódio imperdoável. Acredite, se você é assim, você está sob influência do diabo. Depois nós falamos das obras, e quanto elas são importantes, como elas são evidências de uma salvação genuína. Repita comigo, um salvo. Só quem é salvo, quem vai para o inferno não precisa. Repita, um salvo pratica obras de salvo. O que é a obra de salvo? A obra de salvo é contato com a Escritura, relacionamento real com Jesus, vida de oração, vida de comunidade e servidão à comunidade. E nós sempre dizemos que Jesus é o nosso Senhor. Quem aqui já disse isso? Quem aqui acredita nessa verdade? Mas a pergunta é, isso se aplica a tudo, inclusive a sua língua? A carta de Tiago é uma expressão, ou um resumo, do que Jesus disse a vida inteira. Lembra que eu disse que Tiago era irmão de Jesus? Vamos de novo, lembra que eu disse que Tiago era irmão de Jesus? Algumas pessoas acham que esse Tiago aqui é o Tiago Boanerges, mas não era, o chamado Boanerges já havia morrido, e o filho de Alfeu também. Então a dedução que esse seja o Tiago, irmão de Jesus, é porque todos os outros estavam mortos. Então não dá para escrever uma carta morto, senão não seria a tradução bíblica, seria a psicografia, é uma outra coisa, não é nessa religião. E nós falamos a respeito de Tiago, e Tiago ele sintetizou aquilo que ele viu e ouviu de Cristo. E eu não sei se você sabe, mas 25% dos ensinamentos de Jesus tratam de mordomia, servidão, serviço ao próximo e à comunidade. A ideia de mordomia é que nada do que eu tenho é de fato meu. Tudo que eu tenho é apenas, eu sou o fiel depositário. Jesus deixou para que eu cuidasse e administrasse da melhor maneira. Isso envolve o quê? Isso envolve o meu dinheiro. Todas as vezes que eu oferto e dizimo, é porque eu tenho consciência de que esse dinheiro não é meu, esse dinheiro me foi dado, me foi entregue pela graça de Jesus, e por isso eu estou retribuindo, eu estou servindo a uma causa maior, porque esse dinheiro não é meu, eu estou administrando, mas um dia darei conta para aquele que me entregou esse dinheiro. O serviço ao próximo, é por isso que nós estamos
chamando as pessoas cotidianamente ao serviço, porque o serviço ao próximo é uma maneira de dizer que todo o meu esforço, que toda a minha vitalidade, que todo o meu vigor não é meu, me foi dado por Jesus, e para retribuir isso, eu primeiro para viver honrando isso que Deus me deu, eu sirvo ao próximo, amém? Nossos relacionamentos, você casa, tem pessoas que têm uma visão distorcida do casamento, eu me casei para ser feliz. O que ela pensa que ela é muito boa, e que ela casou com alguém que tem o dever de fazê-lo feliz. E todas as vezes que aquela pessoa a contraria, logo aquela pessoa está errada, porque ela projetou naquela pessoa a obrigação de fazê-la feliz. Quando na verdade os nossos relacionamentos, sejam eles mais pessoais, mais profissionais, não são para nos fazer felizes, são para nos aperfeiçoar, para nos amoldar e para nos fazer criar ou adquirir ou aperfeiçoar o nosso senso de servidão. O nosso corpo, quem é que já ouviu? Meu corpo, minhas regras? Não é possível. Você nunca ouviu isso? Meu corpo, minhas regras afronta o Evangelho de Jesus e a primícia do cristianismo. O nosso corpo não é nosso. A Bíblia vai dizer, não sabei que os vossos corpos são templos do Espírito Santo, que habita em vós, vindo de Deus. Não é meu corpo, minha regra, é corpo de Jesus, regra de Jesus. Nossas palavras, e é aqui que eu quero trabalhar. Eu disse isso, a Science fez uma matéria. A Science e a Nature são as maiores revistas de publicação na medicina, física, química, eles são muito populares. Se você for uma pessoa muito influente em algum dessas áreas, você vai ter pelo menos uma, duas, três, algumas. Sabe que o brasileiro que mais publicou na Science, o homem que mais publicou na Science é um brasileiro. Cristão, servo de Jesus. A Science fez uma pesquisa e descobriu que as pessoas falam 16 mil palavras por dia. Quem aqui fala mais? Não? Eu descobri que o Natanael fala pelo menos 32 mil. 6 milhões por ano, 470 milhões na vida. E a pergunta é como você está usando a sua cota de palavras. E eu quero usar algumas questões aqui para ficar cravado e delineado bem perfeitamente na nossa mente. Repita comigo, a língua tem o poder de dirigir nossas vidas. E eu não estou falando isso num aspecto esotérico, não. Quando eu falo, irmãos, preste bem atenção. Confissão positiva é coisa de igreja neopentecostal. Está em discordância do Evangelho de Jesus. As coisas não vão acontecer boas porque eu fico dizendo que elas vão acontecer. Dá para entender? Não é assim que funciona. Eu não vou ficar confissão positiva, é uma coisa que começou nos anos 60 e distorceu a verdade do Evangelho. As coisas vão mudar, porque eu vou mudar. As coisas vão mudar, porque eu vou aceitar Jesus e o senhorio de Jesus de maneira completa na minha vida. Então Ele vai renovar a fonte do meu coração, as minhas palavras serão transformadas, e aí isso terá efeito em todos os lugares que eu for. A Bíblia, a língua me dirige nesse sentido, eu sou escravo daquilo que eu digo. Conhece alguém muito mentiroso? Ele conta uma mentira, e para tentar resolver ele faz o quê? E aí, faz o quê? E fica no ciclo mentiroso. Por exemplo, se colocarmos um freio na boca do cavalo, podemos conduzi-lo para onde quiser. Eu fiz essa pergunta no domingo, eu não sei se tem alguém aqui diferente, se já andou de cavalo. O cavalo é um instrumento de transporte há muito tempo. Eu sei que, quem aqui já foi no centro e viu aqueles cavalos da polícia militar? Você fala, não é possível, esse não é o cavalo que eu vi na televisão, o cavalo parecia tem 4,5 metros esse cavalo, que troço é esse cavalo? Porque os cavalos são mais poderosos, mais vigorosos do que a gente imagina. No entanto, eles podem ser conduzidos por um freiozinho, e essa é a imagem que Tiago quer passar. Uma palavra, a comunicação, pode animar, consolar, ou desencorajar, desanimar e destruir alguém. Teve alguém aqui que foi destruído por uma palavra? Ou pelo menos que teve o seu dia destruído por uma palavra? Uma palavra torta, maldita, no sentido de ter sido dita no lugar ou no dia errado. No entanto, existem palavras que nos animam, que nos encorajam, que nos fazem acreditar no futuro, e a maior de todas elas é a palavra de Deus. Jesus disse que estaria conosco todos os dias, nos bons e nos ruins. Aproveite e pense sobre o uso das suas palavras, como as pessoas que convivem do seu lado, sua família, seus amigos, os amigos de trabalho, como eles te veem.
Eu tenho uma preocupação muito grande, e sempre que eu falo com os meninos em casa, eu falo, cuidado com o que você está falando, cuidado com esse tipo de expressão, não xinga um ou outro, porque as palavras revelam muito a respeito do nosso coração. Se você é uma pessoa que tem hábito de falar palavrão, isso quer dizer que, com toda certeza, o que tem dentro do seu coração é muito ruim. Se você tem hábito de dizer palavras que amaldiçoam os outros, muito provavelmente seu coração é um poço de maldição. Se você nunca tem uma palavra de vida, uma palavra de esperança, uma palavra que encoraja, provavelmente você tem que repensar o que está dentro do seu coração. Você precisa de aplicação de Bíblia, você precisa de uma conversão real e genuína. Duro ou não? E ele faz a alusão de um navio, e eu falei a respeito do navio, pesa 100 mil, eu já fiz essa pergunta, quem foi num cruzeiro vai saber disso. Quando você entra no cruzeiro, você fica estupefato, assim. Estupefato também é uma palavra que ninguém usa mais, né? É impressionado. Você fica estupefato, foi demais, né? Foi aqui na caixa das memórias. Você fica impressionado com o navio, ele é uma cidade, tem um monte de piscina. Só nunca pule de boca aberta numa piscina de navio, a água é salgada, ninguém te avisa isso. Se você fizer, você vai se arrepender profundamente. Faz todo sentido, né? Eles usam a água do mar. Enfim, pesa 100 mil toneladas e um leme pesa 1 tonelada, 1.000 toneladas. 1% de um navio controla todo o navio. O leme, um instrumento pequeno, tem o poder de controlar todo o navio, e assim é a nossa língua. Um dos presidentes mais famosos dos Estados Unidos foi Benjamin Franklin. E ao final da sua vida, ele disse o seguinte: eu descobri que o pior animal, que o bicho mais selvagem do mundo, fez uma toca atrás dos nossos dentes. Ele disse, eu descobri que a cobra mais venenosa, que o bicho mais nocivo do mundo, fez uma toca atrás dos dentes. Ele falava que o poder de uma palavra mal aplicada pode destruir uma nação. E é verdade. Que aqui, lembra de Martin Luther King? Pelos anos de 1963, Martin Luther King começou a fazer um discurso contraditório para a sua época. Ele começou a dizer, olha, nós venceremos a segregação racial que tanto nos incomoda se nós não usarmos a violência. Ele começou a bater num discurso forte. Não violência, não violência, não violência. Até que em um dos seus grandes discursos ele disse, I have dream, eu tenho um sonho. E aí ele começou a discorrer em cima de um discurso, uma tese, uma propositura poderosa que mudou a história da sociedade. Conquistou que brancos e negros entrassem no mesmo ônibus, sentassem na mesma cadeira, que não houvesse privilégio entre um e outro, tudo isso porque ele afinou o discurso e manteve um discurso que apregoava não violência. Do outro lado, eu disse que nós temos Adolf Hitler, uma pessoa que sequer era daquele país, um homem endemoniado, que causou a morte de mais de 50 milhões de pessoas, que causou a morte de 6 milhões de judeus, entre eles 1.200.000 crianças, bebês de colo eram tirados dos seus pais e eram executados sumariamente na Alemanha, nos campos de concentração. Tudo isso porque um homem endemoniado, influenciado pelo inferno, com a língua acesa pelo demônio, fez um discurso de violência e destruição, e foi isso que a língua de um homem conseguiu fazer a uma nação. Empurrou a Alemanha para um triste fim, para uma vergonha mundial. Foi rejeitada. Existem leis na Polônia que você sequer pode dizer o nome dele. Ele é chamado de inominável. Para você ter uma ideia, na Polônia você pode falar Satanás, mas não pode falar Hitler. Veja o que o poder de uma língua mal utilizado pode fazer. E eu falei justamente do navio alemão, que foi construído a mando de Adolf Hitler. O navio chamava Bismarck, ele tinha 2.200 pessoas tripulantes. Era poderoso, acabou com parte da infantaria da Inglaterra. Ele era o Titanic dos navios de guerra. Parecia que tudo ia bem, até que um avião, sem querer, acertou o leme dele, e toda aquela expectativa de vitória ruiu. O perigo do mau uso das palavras, as palavras podem ser destrutivas. Assim também a língua é algo pequeno, que profere discursos grandiosos, eu já falei disso. O maior incêndio da Flórida começou porque um camponês, um homem despreparado, foi queimar um pouquinho de árvores secas,
e tacou fogo, e mais de 500 milhões de dólares foram usados para conter os danos. É bastante dinheiro ou não? Eu gostaria de só um pouquinho desse dinheiro, já estava. 500 milhões de dólares, porque alguém tacou fogo no lugar errado, e Tiago está dizendo que a nossa língua é uma fagulha que tem o potencial de incendiar e destruir tudo à nossa volta. Cuidado com o que você fala, de quem você fala, cuidado para não ser um instrumento do diabo. E aí eu coloquei uma pirâmide, eu não, né? A Vitória que fez. A ideia de que um chefe briga com um homem porque o resultado do semestre não foi satisfatório, e ele projeta naquele funcionário as suas frustrações e decepções, e esse funcionário chega em casa e desconta toda a sua tristeza e indiferença na sua esposa, e ela descarrega uma mágoa no filho mais velho, o filho mais velho deságua a ira no filho mais novo, o filho mais novo chuta o cachorro morde o gato arranha o bebê chora, e tanto o pai cansado quanto a mãe triste tem que levantar para cuidar do bebê. Tudo isso porque alguém descontou no outro que não devia. E eu vou falar de algumas faíscas que a língua produz. A primeira delas é a... Deixa eu usar um exemplo que... Eu vou começar a usar os exemplos diferentes na quinta. Aí quem não vem na quinta perdeu. Vou dar um tostão de filosofia, pode ser ou não? Não? Então segue. Fica aí. Ouça K-pop. Existe um processo atribuído a Sócrates, e ele dizia que toda vez que alguém ia falar com ele, ele tinha 3 critérios para começar a ouvir o discurso daquela pessoa. Você quer saber quais eram? A primeira coisa, quando alguém ia contar uma fofoca para ele, a primeira pergunta era: você sabe se isso é verdade? Você viu isso? Ou você está reproduzindo algo que te disseram? Você estava lá? Isso que você está dizendo é comprometedor, pode causar sérios problemas. Não seja infantil e não diga o que te disseram. Você estava lá. O segundo critério que Sócrates usava era se o interlocutor que veio fazer a denúncia já havia falado com a pessoa que causou o problema. Primeira coisa, vamos dizer comigo? É verdade? Você já falou com a pessoa do problema? A pessoa é o problema, você vai contar para todo mundo antes de falar com ela? Parece justo? Parece que a sua proposta é nobre ou parece que você está querendo fazer uma fofoca? E o terceiro critério dele é se o seu comentário poderia acrescentar alguma coisa na transformação do resultado. Se não fosse verdade, se você não tivesse falado com a pessoa, e se seu comentário não agregasse nada, ele sequer iria te ouvir. Se nós aplicássemos os critérios de Sócrates, pelo menos 70% dos nossos problemas com fofoca estariam exterminados. Nós ouvimos conversas de pessoas que sequer viram, que menos ainda conversaram com quem causou o problema, e que muito menos têm propostas para transformar a situação. A fofoca pode e destrói vidas, ela é o extrato da amargura. Percebe que a fofoca é a alegria de alguém com a derrota de outro alguém. Existem pessoas que para ele ser feliz, alguém tem que estar mal. Isso é uma influência forte de uma escola filosófica, sabe qual? Sabe qual ou não? A do Satã. Provérbios 6, 16, 17 diz: as 6 coisas que o Senhor odeia. Ou melhor, 7 coisas que Ele considera que Deus detesta. Olhos arrogantes, nada a ver com a língua. Língua mentirosa, uma a ver com a língua. Mãos que matam o inocente. Percebe aqui que, olha o grau de equivalência. Olhos arrogantes e pessoas que matam estão na mesma frase. Língua mentirosa, uma a ver com a língua. Coração que trama maldade, pés que se apressam em fazer o mal. Testemunha falsa que diz mentiras. Aquele que semeia o mal, mais conhecido como fofoqueiro. Repita, fofoqueiro. Olha, eu vou te falar um negócio, mas pelo amor de Deus, você não me espalhe, isso aqui é para a gente orar. Sei. Deus detesta e abomina. Deus odeia a fofoca, e você?
Aí eu adoro. Eu asmei. Eu não aguento ouvir falar de fofoca. Pastor, alguém... Nossa. Outra coisa são as notícias falsas. Irmão, pelo amor de Deus, cuidado para replicar. Olha só, antes de vir para cá, me mandaram Reels. O pessoal sempre manda tiração de sarro de pastor que prega, né? Não sei se eles tem a ver comigo, com as minhas pregações, ou se eles estão mandando para eu rir junto ou estão rindo de mim, sei lá. Eu quero acreditar que é dos outros. E um cara dizendo assim, olha, a palavra DNA vem do hebraico. Eu já fiquei... Falei, pode ser um conhecimento que eu ainda não adquiri. DNA quer dizer Adonai. Falei, Adonai. Aí ele disse no final, isso é para você saber que a transformação começa por dentro, porque o Senhor, o Adonai, é DNA. Não, e uma galera girando no poder, assim, falei, meu Deus do céu, cara. DNA. Viu, Tânia? Mais uma para você aprender hoje aqui, tá? Não, mentira, não usa isso. O que o Collins, um mapeador do genoma humano, um cristão, servo do Senhor, pensaria disso, não é verdade? Cuidado para você não compartilhar uma bobagem dessa, de um cara dizendo que DNA é Adonai, que vem do hebraico, você só parece um maluco fazendo isso. Eu me lembro, e aqui sem apelar para as paixões, mas eu me lembro quando nós tivemos a transição de governo, outro governante ganhou, o atual presidente, e aí o pessoal ficava me mandando, daqui 3 dias, espera 3 dias, já posso ouvir os cavalos, os canhões apontados. Aí eu mandava para o pessoal, falava, pessoal, esquece isso. Aí o pessoal falava, você é comunista, socialista. Ficavam me xingando, falei, mas não vai, imagina. Falei, gente, está sendo 2024, não vai chegar tanque nenhum. O pessoal queria me matar. Aí ficou 3 dias, assim está todo mundo preso, esperando o tanque chegar. Não compartilhe bobagem, irmão, você está prejudicando a vida de alguém. Não faça isso. Tem coisa que é sob suspeita, mas tem coisa que é uma aberração. Você percebe que é o instinto de fazer a fofoca, de sair na frente. A pessoa quer compartilhar sem aferir se é verdade ou não. Difamações, pessoas que usam... Outro post meu começou a virar um rolo aí. Meu, vou parar de ir nos podcasts, meu. Pessoal, nossa, é muito rolo, não consigo responder isso. Eu vou contratar alguém para ficar respondendo. Anotado. Reclamação anotada. E eu fico impressionado como as pessoas, ao ouvir questões óbvias, se propõem a falar mal de alguém que está dizendo uma coisa óbvia. Não faz o menor sentido. Cuidado para você não ser instrumento. E murmuração, que a gente quase não faz, não é verdade? A murmuração de Tiago 3, afronta de cara Tiago 1, que vai dizer que nós devemos considerar alegria, ou motivo de felicidade, as provações. Porque lembra que eu disse, provações são instrumentos do Senhor para nos afinar e refinar. Quando você diz, eu não quero provações, você está dizendo para Deus, não, deixa, eu já me considero preparado. Diante de tudo isso que você ouviu, a pergunta é, a sua língua é a língua de um bombeiro, de alguém apaziguador ou de um incendiário? Quando você chega no meio de uma discussão, o assunto é pacificado ou você piora a situação? Deus me livre. A Bíblia diz que o inferno pode incendiar uma língua. Tiago 3,6, em todas as partes do corpo, a língua é uma chama de fogo, um mundo de maldade que corrompe todo o corpo e ateia fogo a uma vida inteira, pois o próprio inferno... Não, ninguém quer ler isso aí. Acende, sua língua é um instrumento do céu e do inferno, você produz bênção ou maldição, o ambiente que você frequenta é um ambiente de paz ou você desorganiza o ambiente. Quando Tiago fala inferno, ele está falando Guerrena, que é o vale de Inom, que ainda existe. É onde se colocava todas as porcarias de Israel para ter a fome. Era um lixão. E aí Tiago está dizendo o seguinte, a sua boca é um lixão. Oh. Perceba que até coisas boas podem ser usadas para fins maus. Um versículo fora de contexto, eu acabei de dizer aqui, de pessoas que usam a Bíblia para falar bobagem porque não conhecem o que estão dizendo. Uma relação humana, uma revelação humana falsa, eis que te digo... bobagem, um ensino distorcido, tudo isso é um instrumento que o diabo usa na nossa língua para fazer mal aos outros. Dominar a língua é uma tarefa difícil, quem concorda com isso, diga amém. E aí nós temos o texto que eu já citei no começo, que Tiago fala que o homem consegue domar tudo, mas não consegue domar a língua. Eu quero falar de 3 aspectos da língua. Ela é indomável, perversa e mortífera. Ela pode ser indomável, perversa e mortífera.
Josemar Bessa faz uma pergunta que é importante, eu acho relevante para esse momento. Se suas palavras pudessem ser comidas, você estaria morrendo, nutrido ou envenenado? Se você vivesse de comer as suas palavras, você estava mais perto de morrer ou mais perto de viver? As palavras podem ser a maior, e às vezes são, a maior inimiga do seu testemunho. Tem gente aqui que fala, diz, prega, e desconstrói tudo com as suas próprias palavras. Às vezes as palavras louvam o Pai, e às vezes amaldiçoam o irmão que é feito à imagem do Pai. E eu fiz esse exemplo aqui, você tem filho, se a pessoa gosta de você, mas amaldiçoou teu filho, com toda certeza, você não quer ser amigo dela. E como podemos transformar a nossa língua? Primeira coisa, repita, reconhecendo as dificuldades. A resposta gentil desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta a ira. A língua dos sábios torna atraente conhecimento, mas a boca dos tolos despeja. Reconheça os seus problemas. Irmão, quem é bom de desculpa não é bom de trabalho. Se eu chamar qualquer um dos dois aqui, Natanael ou o Kevinho, eles vão falar de uma premissa que eu tenho em casa. Quem fala a verdade, não minta para mim. A boca do tolo produz insensatez. Uma mentira produz outra mentira. Diga a verdade. No cristianismo nós temos o princípio do perdão, amém? Quando alguém confessa o seu pecado e muda, nós o perdoamos. Precisamos assumir a nossa necessidade de ajuda. E como Deus faz isso? Renovando o nosso coração. Assume o controle do que eu digo, Senhor, e guarda os meus lábios. Acaso uma mesma fonte pode jorrar água doce e salgada? Pode a figueira produzir azeitonas ou videira produzir figo? Da mesma forma, não se pode tirar água doce de uma fonte. Você já foi no mar falar, peraí, vou beber um pouquinho de água. Você vai lá na onda do mar? Por quê? Porque você sabe. É ou não é? É a mesma coisa de eu mandar você tomar água da cachoeira e está salgado. Você fala, não, peraí, sabotaram aqui. Examine os frutos, é assim que nós conhecemos uma pessoa. Eu fiz a citação desse livro, toda vez que eu faço a citação do livro é uma indicação para você ler, tá bom? Combinado ou não? É porque eu não fico aqui falando de livro para falar que eu já li o livro, não faz o menor sentido. Examine o fruto, o problema está na fonte, da mesma forma, não se pode tirar água doce de uma fonte salgada, problemas graves são evidências de problemas ainda mais graves no coração. As palavras ruins são evidência de que um coração está... Vamos terminar, vocês estão muito preocupados, vamos lá. Você pode até usar boas desculpas. Ah não, mas aonde eu nasci é assim, o que eu faço é assim, eu aprendi assim, é o meu estado de espírito, é como compreendo as coisas, ninguém me entende, mas na verdade são só desculpas para você usar a sua língua para finalidades ruins. As palavras são um reflexo dos nossos sentimentos. Se você tem palavras ruins, logo o que está dentro do seu coração, com toda certeza é ruim. Para mudar isso, nós precisamos de 4 verdades sobre a renovação do nosso coração. Deus tem um projeto perfeito para corrigir a nossa comunicação. A nossa natureza pecaminosa só produz comunicação destrutiva. Age com ira, o que você faz? Quem que já se arrependeu de dizer coisas que não devia dizer? De responder, você podia ter pensado 3 segundos. Só 3. E você seria poupado de uma desgraça. Em Jesus, usados por Ele e controlados por Ele, podemos promover uma comunicação coerente com a mensagem da cruz. A Bíblia é um mapa que nos guia de perdidos para achados nas palavras de Cristo. E como nós podemos mudar a fonte do nosso coração? A Bíblia vai falar de um texto de Êxodo 15, que Moisés chega até uma fonte de água, e a fonte de água era salgada. Então Deus vai dizer para ele, lança essa madeira na fonte, e ela se transformará em água boa. Uma madeira. E é assim que nós podemos renovar nosso coração, na madeira da cruz do Calvário. Quando nós observamos o sacrifício de Jesus, aquela cruz pode produzir em nós a revelação da verdade de Cristo e uma transformação real de vida. Jesus nos dá um coração novo. Eu lhes darei um novo coração e colocarei em vocês um novo espírito. Removerei o seu coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito, para que sigam os meus decretos e tenham cuidado de obedecer os meus estatutos. Paul Tripp de novo, arrependimento é uma mudança de coração que leva a uma mudança radical na sua vida, em seus relacionamentos, em suas relações diárias, visto que a partir do coração, que a boca fala, as mudanças do coração sempre levarão a mudanças de comunicação. Um coração submisso a Cristo irá falar palavras semelhantes às de Cristo.
reflita em suas palavras. Tiago vai dizer lá no verso 1 que nós não devemos nos precipitar e desejar ser mestres. Sabe por quê? Porque quem se propõe a ensinar, logo vai receber a exigência de quem deve ensinar. Não seja precipitado. Tem gente que é especialista em tudo e sabe de tudo. Se você souber de muita coisa, glória a Deus por isso. É bom que saiba. Mas se você não souber, não sai por aí dizendo que DNA é Adonai, não, porque isso aí vai dar problema. O que sai da sua boca em um momento de dificuldade e crise, lembremos as palavras de Jesus. No seu pior momento, de maior dificuldade, as palavras que saíram da boca dele foram: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Não, eu só disse isso aqui porque eu estava num momento nervoso. A boca fala. E estar em um momento de crise não é uma desculpa para falar o que quer, para desonrar o nome de Jesus. Nós falamos aquilo que enche o nosso coração. 3 questões para refletir e praticar. Vamos ficar em pé? Primeiro é uma pergunta: se a boca fala do que o coração está cheio, o que as suas palavras revelam sobre o seu coração? Se é verdade, e é verdade porque diz a Bíblia, amém? Que a boca reproduz o que está cheio o coração, suas palavras indesejáveis, a destruição que você causa no ambiente, um palavrão, uma piada torpe, palavras indecentes, apenas revelam um coração distorcido, caído, pecaminoso, um coração indecente. A sua boca fala, reproduz aquilo que alimenta o seu coração. Problemas com palavras, geralmente, são a evidência de problemas ainda mais graves dentro do coração. Se a língua é um instrumento de redenção e destruição, ela é um instrumento do céu e do inferno. O que a sua língua faz? Percebeu que tem gente que quando vai falar da Bíblia, você gosta de ficar perto dele? Você quer ouvir, é ou não é? Sabe por quê? Porque você associa a vida dessa pessoa ao que ela está dizendo. Mas já percebeu que tem gente que fala: esse cara, blá blá blá, danado. Olha a cara dele, não faz nada. Você não quer ouvir, é ou não é? Então, a pergunta é: suas palavras são um instrumento de redenção para as pessoas? Elas atraem? É isso que Provérbios diz, que a boca do tolo produz insensatez, mas a sabedoria na boca do sábio produz vontade, é atraente. Se você quer mudar a sua vida, suas relações, mude primeiro a sua comunicação e palavras. Isso só será possível se você renovar a sua fonte. Vou deixar aqui um exercício. Algumas pessoas pensam que precisam aprender a falar, é ou não é? Mas na verdade o que nós precisamos é começar a nos ouvir. Fale alto aquilo que você costuma dizer às pessoas e perceba se você gostaria de ouvir isso. Aprenda a ouvir o que você está falando, esse monte de bobagem, essas palavras agressivas, palavras desencorajadoras. Diga elas a você mesmo e perceba se você está indo no caminho certo, se você gostaria de ouvir essas palavras. Vamos orar? Domingo que vem eu vou falar, Tiago 3 vai continuar falando a respeito da produção de sabedoria, mas ele vai falar de novo, vai reforçar a questão das obras. Então nós pularemos para Tiago 4 e nós falaremos sobre vencer os desentendimentos, mais conhecido como brigas, confusões. Traduzido para a linguagem de hoje, as tretas. Vencendo as tretas, podia ser. Você que vive em constante treta, domingo é o seu dia. Nós vamos saber o que causa as confusões, os efeitos dessas confusões e como vencê-las, amém? Não, tem gente que gosta da treta. Não, vencer não, vencer a treta ou não tretar mais, depende. Como nós vamos ficar livres disso? Já percebeu quantas pessoas gastam de tempo brigando com seus maridos, com seus filhos? Quanto tempo desperdiçado? A vida é um sopro. Logo ela passa e acaba. Os maiores e melhores já se foram. Nós perdemos pessoas importantes ao longo da nossa vida e nós descobrimos que os desentendimentos, a falta de perdão, nada disso vale a pena. Nós precisamos vencer esses ambientes ruins que nós mesmos criamos, amém? Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, Pai, nós queremos celebrar a Tua vida em nós, agradecer por todos os Seus grandes feitos, pedir que a Tua mão nos ajude. Pai, que o Senhor nos instrua na verdade e que nós não venhamos falhar, ó Deus, que a nossa língua
seja produtora de redenção, seja produtora de instrução bíblica, seja usada para serviço da tua honra e da tua glória, e não para a tua desonra, ó Pai. Nos ajuda a conter, ó Pai, os excessos da nossa língua. Nos ajuda também a eliminar a timidez, ó Pai, quando o assunto for produtivo e for honrar o Teu nome. Nos ajuda a não falar palavras que estraguem os dias das pessoas, que contaminem o coração do próximo, que criem, ó Deus, ambientes ruins, mas que nós possamos ser proclamadores das Tuas boas novas, anunciadores da Tua verdade. Nós agradecemos porque sabemos que o Senhor é quem cuida de nós, dos nossos corações, da nossa língua, hoje e sempre. Amém, Jesus. Glória ao Teu nome. Amém. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus.